Começa agora Conhecer, seu programa de ciência, tecnologia e inovação da Rádio Educativa FM. Olá, o Conhecer, o seu programa de ciência, tecnologia e inovação está no ar aqui na Rádio Educativa, uma emissora do Instituto Zumbi dos Palmares, 107.7, Maceió, Alagoas. E hoje o Conhecer traz um tema diferente para você, o tema da caça no Brasil. Veja, um estudo intitulado Caça no Brasil, quais as opções, foi publicado em uma das mais importantes revistas brasileiras sobre o tema, com alcance internacional. Essa revista é feita pela Associação Brasileira de Ciência Ecológica e de Conservação. Nesse trabalho, o biólogo Felipe Alexandre, que é nosso entrevistado hoje no Conhecer, e outros autores, como 2 autores ingleses, apresentam um panorama da atividade de caça no país, onde e como ela ocorre e a necessidade de regulamentação desta atividade. Segundo o pesquisador nesse estudo, há uma forte influência cultural na prática da caça no Brasil, e essa influência não pode ser ignorada. Pelo levantamento feito pelos autores, as autoridades brasileiras precisam, primeiramente, reconhecer a existência da atividade de caça e, então, regulamentá-la de forma sustentável. Mas, para muitos, essa regulamentação é uma postura polêmica. Então, eu não falei no início, vou dizer agora, perdoe aqui a produção, toda vez eu erro isso, mas o Conhecer o programa tem produção de Cris Duarte e Vera Valério, apoio técnico de Edson Silva, e o nosso entrevistado hoje, reiterando, é o biólogo Felipe Alexandre Santos Vieira, que é biólogo, mestre pela Universidade Federal de Alagoas e doutorando em conservação da natureza, com uma tese que estuda, o tema é o seguinte, a caracterização de serviços ecossistêmicos culturais da APA da Costa dos Corais, doutorado feito pela UFAL. Felipe, obrigado pela presença aqui no Conhecer. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Vamos lá, Felipe, por que o tema da caça é um tema relevante para estudos? O tema da caça, ele é muito importante, principalmente no Brasil, que é um dos países mais biodiversos do mundo, né? Ou seja, ele tem é o segundo país que tem o maior número de espécies no mundo. E existe também, acredito, uma visão romântica sobre a caça, que é meio mitológica também, né? Sobre o ato de caçar, não é isso? Então, é o que a gente tenta discutir um pouco nesse artigo, né? Quais são os tipos de motivação que levam as pessoas a caçar. Tem vários tipos de motivação, né? O ato de caçar envolve vários tabus, envolve práticas familiares que são passadas de geração para geração, envolve alimentação de subsistência. Enfim, tem vários fatores aí nessa história da caça e é isso que faz ela muito interessante. E um ato que acompanha a própria história da evolução da humanidade, não é? Com certeza. Que é um ato primitivo, mas que acontece ainda hoje, é bastante disseminado, digamos assim. Sim. Né? Felipe, como surgiu o seu interesse em estudar a questão da caça? O que lhe motivou a estudar a caça? A minha primeira bolsa de estudo, né, na UFAL, no Laboratório de Conservação no século XXI, ela foi justamente no tema da caça, né? A gente visitou várias comunidades tradicionais, rurais aqui do interior de Alagoas. Por exemplo, onde? Aqui na Mata do Cedro, na Mata do Pinto. Que ficam em qual cidade? São comunidades de Rio Largo e São José da Laje. Certo. E então lá a gente pesquisou qual seria a aceitabilidade das pessoas para a reintrodução do mutum de Alagoas, que é uma ave que já foi muito caçada aqui no estado e por isso ela já é extinta na natureza há mais de 2 décadas. Então tem um projeto de reintrodução dessa ave aqui no estado e a gente foi ver como é que está a situação da caça nesses locais onde a ave deve ser reintroduzida. Ou seja, se reintroduzida a ave, qual o risco dela ser extinta de novo mediante a caça? Isso foi o que a gente apurou com os resultados, exatamente. Ainda existe uma grande pressão de caça aqui no estado de Alagoas, o que é também uma realidade em várias outras áreas do país, né? Certo. A caça no Brasil, ela é proibida, Felipe? Qual é a questão legal que envolve a caça no Brasil hoje? Sim. Caçar é permitido? Eu posso caçar um animal ou não? Como é que funciona? Não. Desde 1967, com a lei de fauna, né? É a lei 5.197, conhecida como Lei de Fauna, ela estabelece que todos os animais silvestres, eles são propriedade do Estado. Então, é até interessante, né? Porque é uma lei muito antiga, mas as pessoas, no geral, não conhecem, não sabem que ela existe justamente porque a prática de caça ela é tão disseminada que faz com que a gente ache que é... Que é um ato natural e permitido, né? né?
todo mundo conhece alguém que cria passarinho, alguém que caça algum tipo de animal silvestre. Inclusive as pessoas façam aí um paralelo, traçam, né, um certo paralelo falso com a pesca. Não tem nada a ver a caça com a pesca, não é? Tem, na verdade, porque os peixes, eles também são animais silvestres. Então pescar também é um ato vetado? Sim. Não pode? Não pode. Os peixes, eles também Olha aí, eu não sabia disso. Quer dizer que os peixes também são proibidos por essa lei de fauna. Então, o negócio é que existem algumas situações em que a lei prevê a permissibilidade desse ato, como, por exemplo, as comunidades tradicionais, né? Mas a questão é, há um arcabouço legal que há um veto para a caça no país. Sim, mas como a gente pode ver que essa lei é muito antiga, é a lei que ainda está em vigor de 1967, ela ainda carece de muitos estudos, né, sobre, por exemplo, as dinâmicas populacionais das espécies, né, onde é que essas espécies alvo de caça, elas ocorrem, qual o tamanho das populações, se está crescendo, se está diminuindo, qual o perfil dos caçadores. Então, isso são estudos que, na verdade, deveriam ser incorporados a essa legislação para que a gente tenha um panorama, né, compreenda melhor o panorama da caça no Brasil e possa ser mais efetivo. Porque a lei de proteção à fauna, na verdade, ela é uma lei bem geral, né? Geral e, pelo que você diz, bastante antiga também, não é? Bastante antiga, sim. Esse cenário em outros países, Felipe, ele é diferente? A questão da caça em outros países é permitido, não é? Bom, existem algumas semelhanças e algumas diferenças com relação ao Brasil, com relação a outros países. Por exemplo, aqui existe uma sobreposição da caça de subsistência, de recreação, que envolve essa parte cultural, como você citou no começo da entrevista, e também a caça comercial, né? Então, esses três fatores, eles se juntam e é muito difícil saber se a pessoa está caçando só para o comércio, só para a subsistência ou só para se divertir. Vamos lá. As subsistências são aquelas pessoas que caçam para se alimentar mesmo. Para se alimentar. Muito comum, imagino, no interior. Sim. Certo. Principalmente no interior. E, na verdade, isso ocorre no Brasil e no mundo todo, né? Essa mistura desses três fatores. Desses três tipos de caça, né? Repetindo, a comercial, a de subsistência e a de recreação. Então, qual é a grande diferença de outros países com relação ao Brasil, no que diz respeito à caça? Qual o exemplo que a gente poderia citar? Bom, na África, nos Estados Unidos também, eles têm modelos de reservas criadas para a caça. São locais onde as pessoas vão lá para caçar, especificamente para isso, reservados para isso. Ali dentro é liberado. No entanto, esses locais eles são altamente monitorados e esses estudos, esses monitoramentos, eles contribuem também para a conservação dessas espécies e o pagamento para esses, né, que as pessoas que vão para essas áreas caçar... Reservadas para a caça. Esse pagamento ele é destinado de volta para a conservação das espécies, dessas espécies-alvo e também de espécies em geral nesses países, né? Isso você fala, na África existe isso? Na África do Sul. Na África do Sul, onde mais? Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos na também. Europa também. Agora vamos lá, você disse que existe caça de subsistência, de recreação e de conservação. Sim. Quais são as espécies? Claro que deve existir uma variedade muito grande, mas quais as espécies mais caçadas para subsistência? Bom, para comer, a pessoa que caça para se alimentar mesmo. Com base na minha experiência desse estudo que eu lhe falei aqui, que a gente fez no interior aqui de Alagoas, né? As espécies... Existia exatamente uma pergunta que a gente fazia, que era quais são as espécies mais caçadas aqui por vocês? E aí tem 3 espécies que sempre saíam, que é a paca, o tatu... O tatu, não existe uma visão de caçar tatu, né? E a cotia. A cotia. Essas são as 3 espécies mais caçadas. Mais caçadas aqui em Alagoas, pelo menos, né? Em Alagoas. O negócio é que essas espécies, elas... alvo de caça, né? Elas mudam de região para região do Brasil. A gente está falando de um país gigante, com uma diversidade muito grande, como você disse. Com a diversidade de animais e a diversidade de culturas, né? Que faz com que haja essas várias motivações para caçar, né? Gente, só reiterando, o Conhecer de hoje está entrevistando o biólogo Felipe Alexandre Santos Vieira, que é mestre em Biologia pela UFAL e doutorando em Conservação da Natureza também pela UFAL. Felipe tem um estudo intitulado Caça no Brasil, Quais as Opções? Um estudo que foi publicado em uma revista nacional com alcance internacional, traçando um panorama sobre o cenário da caça no Brasil. Então, quando a gente fala, Felipe, sobre caça de subsistência, temos essas espécies. A caça de recreação, por exemplo. Quais espécies que são mais ameaçadas, que são mais caçadas nesse item, digamos, nessa questão, visão diversional, para se divertir, que é a caça recreativa? Bom, são principalmente os grandes mamíferos, né? Esses são os principais alvos da caça de recreação, que é uma prática, uma caça muito comum nos países mais do sul, né, do Brasil, que tem essa herança
colonial, digamos, que é uma prática muito mais comum na América do Norte, na Europa, e é praticada principalmente por pessoas que têm condições de obter uma licença, estão matriculadas numa associação de caça, né, que isso é previsto pela lei. Então, se a pessoa quer caçar, o caçador de recreação, ele tem que estar vinculado a um clube, tem que ter uma licença de tiro e tem que estar vinculado a um clube de tiro. Animais como o quê, por exemplo? Como quais animais são caçados? Porque, inclusive, eu acho que essa caça é a caça que chama muita atenção da mídia, né? Naquela visão de que matou, sei lá, uma onça, alguma coisa assim. Que animais que são caçados na caça recreativa? Bom, eu não sei te dizer quais que são exatamente os animais que são caçados na caça recreativa, justamente porque ela não é tão comum, pelo menos a caça regulamentada, né, recreativa regulamentada, ela não é tão comum na nossa região. Em minha experiência, ela é mais na nossa região. Certo, perfeito. Mas os grandes mamíferos, eles são sempre os maiores alvos, na verdade, de qualquer tipo de caça, né? E na caça comercial, Felipe, tem alguma informação sobre isso? Bom, a caça comercial, ela, ao meu ver, ela tem duas dimensões, né? Aquela caça que a pessoa caça e vai vender no comércio local aqui, até aquela caça que aí é de animais de maior porte, que são até enviados para mercados estrangeiros, né? Internacionais. Como, por exemplo, a onça na Amazônia, né? Tem muita gente que caça ainda para vender a pele para mercados estrangeiros. Que sempre chama bastante atenção. Sim. Agora, Felipe, você caminha também no mapeamento dos projetos de lei que buscam liberar a caça no Brasil. Existe uma diversidade grande de propostas legais visando liberar a caça? Bom, existem atualmente pelo menos 2 projetos de lei que eu tenho conhecimento. Esse artigo nosso não foi nem de longe a tentar fazer uma análise a fundo desses projetos de lei, mas o que a gente quis chamar a atenção é que qualquer regulamentação que venha a ocorrer com relação à caça no Brasil, ela deve necessariamente, primeiro, baseada em dados científicos robustos, né? Como, por exemplo, sobre o perfil dos caçadores nas diferentes regiões do Brasil, as dinâmicas populacionais dessas espécies-alvo, qual o tamanho das populações, qual o período de reprodução, né? Informações sobre a biologia das espécies também é importante, até para criar períodos de defeso, como acontece com algumas espécies lacustres e marinhas. Como no peixe, que tem um seguro defeso, tem um período de defeso, que eu desconhecia completamente também, que era ligado, você até me advertiu aqui, mas com a pesca existe o período do defeso, sim, né? Sim, então seria importante também ter para outras espécies também. Com certeza. Então qualquer projeto de lei que venha regulamentar a caça do Brasil, ele tem que ser baseado nessas informações, porque esse é um problema muito grande. A gente tem uma lei de 67 que proíbe a caça, no entanto, ela é amplamente generalizada no Brasil. É uma lei que você, além de ela ser desconhecida, ela é antiga. Ela é antiga, E é muito tentador você tentar apenas liberar a caça, né? Para acabar, entre aspas, com o problema. Agora, você acha que os nossos legisladores, deputados e senadores conhecem esse cenário? Eles têm informação capaz de subsidiar uma tomada de decisão com relação à regulamentação? Ou é muito carente ainda? Bom, existem diversos estudos sobre a caça no Brasil. Eu acho que os parlamentares eles contam com uma equipe de assessores que podem, né, e com certeza vão atrás das informações e podem subsidiá-los com essas informações. O que a gente chama mais atenção é que deve haver a vontade política, primeiramente, para levar adiante esses estudos que são tão importantes para qualquer regulamentação da caça no Brasil. E buscar uma regulamentação efetiva, e é sobre isso que você vai falar. Nós vamos falar, aliás, no próximo bloco do Conhecer. O Conhecer volta já, não sai daí. Estamos apresentando Conhecer, seu programa de ciência, tecnologia e inovação da Rádio Educativa FM. Voltamos a apresentar Conhecer, seu programa de ciência, tecnologia e inovação da Rádio Educativa FM. Olá, estamos de volta com o Conhecer. Hoje o nosso entrevistado é o biólogo Felipe Alexandre Santos Vieira, que é mestre em biologia pela UFAL e doutorando em conservação da natureza também pela UFAL. Felipe, que está aqui conosco hoje, foi um dos autores do artigo intitulado Caça no Brasil, quais as opções? Um artigo que traça um cenário
dessa questão cultural, econômica, de subsistência, que ameaça várias espécies em todo o país, que é a caça. Felipe, a gente falava aqui no próximo bloco sobre a questão desse fosso legal, não é isso? Existe uma lei que é de 67, uma lei que é, além de desconhecida, ela está um pouco caduca, que precisa ser revista, e eu colocava se os legisladores, se você acha que eles têm conhecimento sobre isso. E também eu perguntei a você quais seriam os aspectos ideais a serem colocados em uma legislação sobre a caça no Brasil. Quais seriam esses itens? É possível numerá-los? Sim, nesse artigo a gente dá uma série de opções políticas que deveriam ser tomadas, né? Idealmente, em cada contexto diferente do Brasil, já que o Brasil é mega diverso e diverso em todos os sentidos. Então, essas opções, né, que a gente elencou, elas podem ser tomadas em conjunto ou em separado, a depender do contexto. Uma delas seria simplificar o processo de licença da caça de subsistência, né? Uma vez que muitas pessoas que caçam para subsistência, elas são moradores de regiões muito pobres e elas, na verdade, não têm nem conhecimento de como que proceder para conseguir uma licença que passa por tantos processos burocráticos, né? E também, além disso, tem um valor de em torno de R$1.000 para você conseguir essa licença. Que é super caro. Se a pessoa está caçando, exatamente. Se a pessoa caça para sobreviver, não vai ter o dinheiro para pagar a licença jamais. Exatamente. Então, a gente propõe a simplificação desse projeto, desses processos de licenciamento de caça de subsistência, como, por exemplo, baixar o preço para as pessoas comprovadamente que necessitam da caça de subsistência em áreas pobres, por exemplo. O que mais que vocês propõem? Bom, a gente propõe também integrar as comunidades locais nos programas de manejo comunitário, né? A gente tem um exemplo de muito sucesso que acontece na Amazônia. Um colaborador nosso, João Vitor, do Lacos 21 também, ele já trabalha há mais de uma década na Amazônia com algumas comunidades que manejam o pirarucu. O pirarucu é o maior peixe de escama do mundo e ele já foi extinto de várias localidades da Amazônia. E esse projeto, ele integrou as comunidades na caça do pirarucu. Ou seja, orientando as comunidades a como, entre aspas, caçar corretamente, respeitando aí o animal. Isso, respeitando o espaço de tempo, o ciclo de vida, exatamente. Eles são permitidos caçar em certa época do ano, numa janela ali, todo mundo se envolve e no resto do ano o bicho pode reproduzir e assim eles têm como se fosse uma poupança ali que vai ser retirada naquela época do ano e o lucro é dividido para todo mundo. Então, isso cria uma consciência de conservação muito forte nos indivíduos, né? Tem exemplos desse tipo de manejo comunitário por todo mundo e isso tem sido muito positivo para a conservação. Então, nós teríamos aí a questão do licenciamento, a questão do manejo, uma terceira sugestão, qual seria? Bom, uma terceira sugestão seria mudar as atitudes culturais com relação à caça, né? Como, por exemplo, através de contrapropaganda, né? Para informar as pessoas, adverti-las sobre qual a problemática, né? Da extinção de espécies, da caça descontrolada. Isso, eu acho que o governo pode fazer isso facilmente através da grande mídia, com financiamento de propagandas, por exemplo, o que com certeza terá um retorno muito maior, né, para a sociedade como um todo. Claro, porque aparentemente é um problema inofensivo, mas não é. Está ameaçando várias espécies em todo o país, não é isso? Sim, com certeza. Exato. Várias espécies e os modos de vida daquelas comunidades que caçam e também da gente aqui nas cidades também, né? Exato. Agora, existem alguns casos, Felipe, em que a caça me parece necessária, como na questão do controle populacional de certas espécies que aí saem completamente, que se reproduzem sem um certo controle, como no caso do javali. Sim. Que caso foi esse do javali? Por favor, explica pra gente aqui. Essa é uma outra classe, né, digamos assim, de caça, né, que é a caça de controle de animais exóticos, né? O javali não é um animal daqui, essa espécie de javali que está liberada para caça, né, indistintamente. É a primeira espécie que isso ocorre. Então, o governo brasileiro liberou todo mundo a caçar o javali, porque ele foi introduzido aqui no Sudeste, se eu não me engano, e aí ele tem uma reprodução muito rápida, ele não tem predadores naturais aqui, então ele se alastrou pelo país todo, causando danos econômicos, enfim, destruindo plantações. Então,
E também ele prejudica até outras espécies nativas, né? Como ele não era um bicho daqui, ele pode também estar predando espécies até ameaçadas aqui do Brasil, né? Se eu não me engano, também existe um paralelo com o búfalo em algumas regiões. Acho que eu li isso em algum lugar, que o búfalo também seria uma espécie que teria se multiplicado com muita velocidade, estaria ameaçando outras espécies. Se eu não me engano, no centro-oeste do país. Vê isso aí. Tem várias espécies exóticas, né, que causam muitos problemas, não só de animais, como até de plantas também, né? E esse problema do javali é um problema que está disseminado em várias localidades brasileiras, não é isso? E avançando. Então, essa espécie aí teria uma liberação para caça por uma questão de controle, tanto populacional quanto de zoonose também, não é? Sim, de também, doença, não é também. isso? Isso. A propaganda, né, que eu falei aí como um último fator como uma opção, né, governamental para caça, ela poderia justamente alertar a essas zoonoses que podem afetar a nossa população humana, né? Certo. Felipe, agora falando um pouco sobre o artigo. Vamos focar um pouco sobre isso agora. Uhum. O artigo, qual a abrangência desse estudo feito? Não é? É um estudo que foi publicado em uma revista nacional, mas com também uma abrangência internacional. Sim. Qual é o impacto que ele traz? Bom, essa é uma revista que ela se internacionalizou há pouco tempo, né? Ela era chamada Natureza e Conservação, na verdade. Ela era chamada em português e no último ano ela se internacionalizou e ganhou o público internacional. Então, a gente, aproveitando essa onda, né, de polarização com relação à caça, né? Muitas pessoas são contra, muitas pessoas são a favor, existem projetos de lei querendo regulamentar isso aí. Então, muitas pessoas são contra, outras são a favor, e no meio disso um desconhecimento gigantesco. Isso é que é o perigoso, né? Então, a gente aproveitou isso aí para identificar quais são os fatores que levam as pessoas a violar essa lei de caça que é antiga, mas desconhecida. O que pode ser feito, né? Então, a gente identifica os fatores e elenca uma série de opções, sempre lembrando que cada contexto é um contexto. Felipe, como é que se deu essa colaboração com os ingleses, esse intercâmbio de ideias? Então, o Richard, que é o pesquisador-chefe do Laboratório de Conservação no século XXI, LACOS 21, ele é inglês. Ele era professor da Universidade de Oxford e ele veio para cá. Então, esses contatos dele na Universidade de Oxford, ele continuou, né, aqui na Universidade de Alagoas. São pessoas que têm muita experiência com caça lá, então a gente fez uma mescla aí de toda essa experiência e deu nesse artigo aí que é bem abrangente sobre a situação da caça e a gente espera dar um panorama que até agora não tinha sido feito, não é uma revisão sistemática assim, não é uma revisão sistemática, mas elencar os fatores que são relevantes para a caça aqui no Brasil. E apontar também soluções, colaborando aí com essa possível regulamentação da caça. Gente, o Conhecer está entrevistando hoje Felipe Alexandre Santos Vieira, que é biólogo, mestre pela UFAL, doutorando em conservação da natureza também pela UFAL, e que é um dos autores do artigo intitulado Caça no Brasil, Quais Opções? Um estudo que busca aí traçar um panorama da questão da caça em todo o país. Felipe, colocando um pouco o foco em Alagoas, é claro que o estudo não teve foco em Alagoas, mas qual é o panorama da caça no estado? Como é que se dá a caça no estado? Quais são as espécies? Bom, aqui no estado de Alagoas a gente tem um exemplo, um dos maiores exemplos do Brasil, na verdade, que é o mutum de Alagoas, né? Embora muita gente não conheça, o mutum de Alagoas é uma espécie de ave que ela foi avistada pela última vez na natureza na década de 70, no final da década de 70, né? Então, a extinção dessa espécie na natureza ela foi levada principalmente pela caça muito grande, mas também pela derrubada das florestas, né? O que fez com que ela ficasse sem o habitat ali para sua sobrevivência. Essa espécie ela foi levada para Minas Gerais e lá no criatório ela se reproduziu novamente. O pessoal fez um trabalho muito bom de conservação e de preservação dessa espécie. E no ano passado, essa espécie foi trazida de novo. Ela está aqui na usina Utinga-Leão, um casal de mutum, onde ela está se aclimatando para ser finalmente reintroduzida na natureza. Nos anos 70, a caça ao mutum era mais subsistência, era esportiva, era o que as pessoas matavam por quê? Bom, principalmente subsistência, né? Para comer mesmo. Isso, pessoas das áreas rurais que até hoje são paupérrimas, né? Na época, imagina como era muito mais difíceis as condições de vida e a caça de subsistência era uma forma fácil de conseguir um alimento, uma alternativa de proteína, né? Assim como hoje em dia. E nós temos hoje um casal, é isso? Na usina Utinga-Leão. Isso. Apto. Eles estão se aclimatando, né? Como eles passaram muitas décadas em Minas Gerais, eles precisam passar esse tempo aqui
se aclimatando com a região novamente, até porque esses são filhotes que nunca estiveram aqui, né? Os mutuns que saíram originalmente daqui, eu não sei nem se estão vivos ainda, né? Mas eles têm esses descendentes que vão fazer parte desse processo de reintrodução da espécie aqui em Alagoas. No entanto, para essa reintrodução dar certo, todos esses fatores que levaram à extinção do mutum, eles precisam estar controlados, né? Ser equacionados, porque senão nós vamos reintroduzir e vamos depois extinguir de novo. Claro. Não é isso? Isso. Felipe, em quais regiões de Alagoas existe mais uma presença da cultura da caça? É possível colocar alguma região mais frequente? Bom, assim como em todo o Brasil, acho que nas regiões rurais a pressão de caça ela é muito mais frequente, né? Então, eu acho que a gente pode dizer que nas regiões onde tem menos fiscalização, com certeza também tem maior pressão de caça, e onde tem menos educação, também tem maior pressão de caça. Existem alguns estudos que já relacionam isso, né? A educação e a ignorância, não a ignorância no sentido usual da palavra, mas o desconhecimento, né? A falta de acesso à informação. Da lei, o desconhecimento da informação, isso também está totalmente correlacionado com a prática da caça. Agora você tocou num ponto interessante. A quem cabe fiscalizar isso? De quem é a competência da fiscalização? É municipal, é estadual, é nacional? Existe uma fiscalização efetiva para isso? Pelo que você fala, não existe. Bom, deveria existir, mas não existe. No papel existe, mas efetivamente... O IBAMA, ele é o responsável pela fiscalização da caça em todas as áreas, na verdade, né? Uma coisa que preocupa é os recentes cortes, né, anunciados aí pelo governo para o orçamento de fiscalização do IBAMA. Então, eu acho que isso é um ponto muito preocupante, porque se a gente já não fazia fiscalização anteriormente, quando se tem uma proposta anunciada assim de corte de dinheiro de fiscalização, isso pode impactar diretamente nas populações de espécies alvo de caça e até de espécies muito ameaçadas de extinção, espécies endêmicas que só ocorrem aqui. Então, na minha visão, isso é muito problemático. Estado e municípios também devem ter um papel nessa fiscalização ou não? Órgãos como, por exemplo, o IMA, secretarias municipais de meio ambiente, têm um papel efetivo? Sim, eles têm um papel efetivo. Eu não sei te dizer com precisão, mas existe uma lei, eu não me recordo aqui o nome da lei, mas ela passou a um pouco dessa, eu não sei até qual a extensão dessa responsabilidade de fiscalização para os municípios e estados. Mas eles também deveriam ter uma participação efetiva nesse processo, né? Perfeito, Felipe. Gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui no Conhecer. Obrigado por trazer esse estudo tão importante que toca num tema que, como eu disse, para muita gente pode parecer inofensivo, mas não é. O tema da caça no Brasil, inclusive esclarecendo dúvidas, né, que é um tema envolto aí em muito desconhecimento. Sim, com certeza. Eu gostaria de agradecer a participação aqui, né, essa oportunidade de levantar esse debate aí e criar essa preocupação aí, de repente, na cabeça das pessoas sobre a importância desse tema, né, da caça, que, de uma forma ou de outra, afeta a vida de todos nós, sejamos de áreas rurais ou de áreas urbanas. Caçadores ou não, somos afetados por essa problemática. Felipe, obrigado. E o Conhecer de hoje fica por aqui. Para você que nos ouviu, muito obrigado. Até a próxima. Você ouviu Conhecer, seu programa de ciência, tecnologia e inovação da Rádio Educativa FM.